começar a gravar nossa aula de hoje. Bom dia a todos vocês. A gente está aqui falando sobre na aula, né, nosso aulão Revisão ENAD, né? Eu sou Cícero Bastos, eu sou professor também que vai estar aqui dando essa orientação a todos vocês, né? A gente vai estar gravando nossa aula hoje, né? Eu queria justamente falar um pouco, né, a respeito de como é que nós vamos fazer com relação ao aulão ENAD, né? Como é que vai ser feito o procedimento que vai ser feito daqui para frente, né? O nosso primeiro módulo, conforme eu tinha comentado com a gente vai fazer o nosso módulo baseado em algumas situações, né, algumas questões, problemas nesse caso. Eu queria aproveitar, dar umas dicas, né, e falar um pouco do que a gente vai fazer ao longo dessa revisão ENAD, né? A gente vai dividir nosso módulo em 4 partes. Eu pretendo já estar dividindo. A minha ideia é exatamente a gente dividir em 4 momentos eles, no caso. A gente vai falar sobre a parte de águas, que é o nosso primeiro módulo agora, né? No segundo, nós vamos estar falando em infraestrutura, né? No terceiro encontro nosso, a gente vai estar falando a respeito da parte de estruturas, no caso, que é a construção de estruturas. E o último, que a gente vai aqui falar a respeito da parte de legislação, meio ambiente e saúde. A ideia nossa, né, nesse curso, a gente começar a dar algumas dicas, né, do que a gente passou a ver. E esse módulo está dividido, principalmente porque os assuntos nossos de civil eles vão estar exatamente com o ENAD, desde 2005 para cá, ele divide em 4 pilares os nossos assuntos. Então, são divididos desde a parte dos assuntos de revisões, no caso, desde a parte dos assuntos desde a parte exatamente de águas, a parte de infra e superestrutura, né, e a parte, no caso, legislação. Isso aí a gente colocou exatamente em base de alguns exercícios, alguns cálculos que vão ser colocados. Basicamente, eu vou aproveitar falar com vocês de todo o prospecto que a gente faz dentro do próprio curso. Então, vocês vão ver algumas questões que a gente vai estar discutindo, a gente vai estar trazendo isso para vocês. Vale a pena quem tiver interesse depois de dar uma olhadinha, quem tiver exatamente aí para poder ver todas as questões que nós tiramos aqui, são questões do ENAD, a gente só vai comentar, né, exatamente cada uma delas, por onde foi que a gente tirou, como foi que chegou. Então, é importante que vocês também já vejam isso, né, e tenham acesso que eles vão servir para a gente. E eu vou estar dividindo também, vou aproveitar o momento para falar um pouco a respeito, né, da parte de como é que vai ser os simulados que nós vamos estar fazendo. Os simulados, pessoal, eu até dou um alerta a vocês, né, e eu acho que esse custo sempre lembrar, a gente não está sendo, vocês no caso foram convidados, estão sendo convocados, né, a convocação é importante que você vai ter, que exatamente vai estar, né, no dia 26 com o pessoal, junto com a equipe, fazendo exatamente a Senat, certo? Então, peço a vocês sempre não esqueçam desse detalhe, é extremamente importante a participação de todos vocês aqui, certo? Então, a gente pede exatamente a todos vocês que possam, que estejam exatamente no dia 26, né, o local de data, no local, no horário da NAD para fazer exatamente, né, para estar presente, porque o resultado do NAD vai depender, vai diretamente estar impactando vocês e todos nós também, certo? Outra coisa que eu preciso também trazer, e acho que também isso compete ou cabe, né, nessa questão, os módulos, os simulados, nós vamos também divididos por assuntos. Esse também eu vou estar passando para vocês os simulados, né? E a gente vai estar exatamente trazendo um pouco dessa questão dos simulados para vocês. E aí eu vou pegar exatamente aí falar um pouco a respeito, né, do que a gente passou, e dos exercícios, no caso, vocês vão estar acompanhando. É claro, vocês já sabem a resposta, acho que o importante do simulado é exatamente vocês acompanharem, né, e fazerem, né, para a gente saber exatamente onde vocês estão errando. Então, acho que vocês podem fazer sem compromisso, a gente vai estar passando mais instruções para vocês, e obviamente vocês vão fazer sem compromisso nenhum, né, acho que isso aí uma preocupação nossa, não é em relação, é saber exatamente onde é que vocês estão tendo dificuldades, para que a gente, na semana antes do ENAD, posso exatamente estar dando essas dicas a vocês e ver exatamente em cima dos assuntos que vocês erraram, tiveram dificuldade, para a gente sempre concentrar alguma atenção maior nesse caso, tá bom? Então, acho que essas são as dicas que eu queria trazer para vocês aqui, acho que seria importante. E eu queria começar falando um pouco
das questões, eu separei alguns do meu módulo, no módulo que vocês já receberam, né? No caso lá, o módulo de águas, que a gente vai estar falando exatamente essa questão, a gente tirou do ENAD 2005, né? Da parte do ENAD Civil de 2005, onde a gente passa exatamente a trazer, né, tanto a terceira quanto a quarta e quinta questões que eu vou separar aí, foram do ENAD de 2005, acho que vocês depois podem dar uma olhadinha, foram dos ENADs que realmente a gente teve, teve uma boa aderência em relação a questões de águas, né? Então acho que vocês vão ver muito, a gente vai estar comentando um pouco de alguns assuntos e vamos estar dando então algumas dicas de alguns assuntos que eu acho que cabem também atenção, beleza? Vamos lá então. Então a gente pede para analisar, né, exatamente fazer uma análise das seguintes afirmações relativas aos recursos hídricos. A gente vai ter aí, no caso nosso, né, uma questão exatamente que ela envolve recursos hídricos. Eu vou separar aqui para a gente, né, poder falar um pouco e eu vou usar marcar texto para a gente seguir aqui com vocês nesse caso. Só me dá um instante aqui. Só um instante para a gente já. Só um instantinho para eu já poder fazer aqui a. A gente vai estar falando sobre a parte de recursos hídricos, né? E aí a gente vai ter aí perfeito, agora aqui. A gente vai poder falar agora, eu vou poder trazer um pouco disso para a gente. Bom, a gente vai falar, caso nosso na questão, em que ela vai envolver exatamente uma parte que ela é a parte de recursos hídricos, né? Com vocês aqui, né? Preciso somente fechar a chave, né? Do que a gente vai precisar trazer aí nesse caso de questões para vocês. Então, ela afirma exatamente, né, tem algumas afirmativas que a gente traz exatamente questões, né, que a principal reserva de água doce do planeta são os volumes apresentados nos cursos d'água e lagos. De cara, a gente já tem aqui uma situação que a gente não tem, é muito comum acontecer. Toda vez que você estiver exatamente falando em principal, desconfie sempre, certo? Então, acho que não vai ter essa parte, vai ter essa questão no caso. A gente confia sempre, né, do que a gente vai estar aí trazendo para vocês, certo? Então, toda vez que tiver, vocês verem essa questão de principal reserva, desconfiem sempre, né? Que aí a gente vai ter aqui, acho que não é bem, a gente não tem como principal reserva de água doce apenas os cursos d'água e lagos. Temos aí nesse caso, só para vocês terem ideia, nós temos aí os fluxos de água subterrânea, né, que a gente passa a ter. Lembre sempre, revejam a parte de ciclo hídrico, né, que você vai ter exatamente, aí eu falar em ciclo hídrico, vocês vão ter exatamente aí a condição de ver que a água exatamente vem por evaporação, ela acaba exatamente vindo para exatamente abastecer as chuvas, as nuvens vêm passando pela infiltração, da infiltração, né, ela passa exatamente aí a seguir o ciclo, né, até chegarmos no fluxo de água, no caso, na parte dos lençóis freáticos também, né, temos em rios, temos no caso lagos, né, a gente tem exatamente os rios passando, mas não é a principal reserva, né, a gente não pode, aí sempre desconfie quando você for passar a tratar o assunto em si, certo? Então, já de cara, a gente já descarta a afirmativa A e a afirmativa B nesse caso. Então, já colocamos exatamente isso para frente. O valor da precipitação máxima de 24 horas é maior que a precipitação. O valor da precipitação máxima de 24 horas é maior do que a precipitação máxima diária. Bom, é aí que entra a história. A gente, na verdade, quando a gente fala em precipitação, né, é preciso exatamente você levar em conta, né, o que a gente considera a precipitação máxima que a gente passe a lidar com isso, né. É claro que a gente, quando vai passar a avaliar, né, tem essa questão de trabalharmos com isso, precipitação que vai existir no período de 24 horas, ela acumulada, no caso, e o que a gente vai chamar de precipitação diária, né. É claro que a gente não vai ter na mesma condição.
né? E, obviamente, você vai ter, se a gente for verificar um acumulado de 24 horas, ela vai ter exatamente aí, nesse caso, um fator que é bem maior, né, do que a precipitação máxima diária, sendo nesse ponto aqui a chamada alternativa como alternativa verdadeira. Né? Aqui a gente vai ter exatamente a condição de trabalharmos com ela, né? A precipitação máxima de 24 horas, obviamente, ela é maior, né, se a gente considerar acumulado, do que uma precipitação máxima diária, né? Aí, claro que a gente for passar a considerar a máxima diária, considerando, no caso, não que seja o que acontece, se a gente considerar o acumulado, né, obviamente, ele é maior do que você vai ter durante os dias, em média dias, né? Então, isso também a gente precisa trabalhar com essa questão. Deixa eu refletir com vocês, e acho que também cabe uma explicação nesse caso. A gente tem essas informações através exatamente dos chamados pluviômetros. Pluviômetro, não confunda pluvial com fluvial. Fluvial é rio, pluviômetro, exatamente está falando índice pluviométrico, índice de chuva. Então temos algumas estações, né, que são colocadas em pontos diferenciados, em que você faz a leitura periodicamente. Né? Então, isso é importante a gente também estar levando isso em conta quando nós falamos a respeito disso, certo? Aí, claro que a gente precisa exatamente tomar esse cuidado, né, para termos uma ideia, né, do que nós estamos falando, e obviamente é uma questão que exatamente ela é boa, né? A gente fica atento, porque uma coisa eu falar em 24 horas somadas, né, máxima de 24 horas, né, se a gente considerar a máxima de 24 horas somadas, em relação à precipitação diária, né, a pegadinha exatamente ela está aqui, então a gente está considerando exatamente a precipitação diária em dia, no caso ela de cara normalmente um dia comum, né? Se eu for somar, né, eu tiver acumulado 24 horas no caso, né, o valor da precipitação máxima, obviamente a gente tem que tomar um certo cuidado para tratarmos, mas é uma questão que você tem como alternativa verdadeira. O fator da forma de uma bacia hidrográfica é a razão entre o perímetro da bacia, né, entre o perímetro da bacia e a circunferência do ciclo da área igual à área da bacia, né? O fator da forma, né, que a gente passa a trabalhar da bacia hidrográfica é a razão entre o perímetro, no caso, né, e a circunferência. O ciclo de área é igual. Aqui é que mata, porque não necessariamente eu tenho que ter exatamente a questão de área igual à da bacia, certo? Não necessariamente a gente tem isso, é uma alternativa errada, e aqui até por de cara você acaba eliminando também a questão. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar, né, para trazer exatamente a resolução em si. O tempo, o coeficiente de escoamento especial, o defluvio runoff, né, de uma precipitação é dado pela relação entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água filtrado. Não é bem por questão do volume de água escoado, mas não quer dizer que seja superficialmente, certo? Então, essa também é uma questão que a gente precisa trazer para frente quando nós trabalhamos essa questão. E aí, por si só, né, o tempo alternativo assim, o tempo de concentração é o intervalo de tempo necessário para que toda a bacia hidrográfica passe a contribuir para a vazão necessária, na vazão da seção de interesse, né? E aí, claro, de fato, quando em concentração, obviamente, que a gente possa avaliar para contribuir para toda a seção, né? E aí, a alternativa verdadeira, e aí a gente já passa a ter aí, né, a alternativa C como a nossa alternativa correta, beleza? Então a gente já tem, né, eu acho, como digo que eu tenho comentado, essas questões são questões que é muito comum, é um assunto de hidrologia, né? Ela foi na área de 2005 também, acho que foi uma questão que ela foi bem interessante a gente ver exatamente os cuidados, né, em termos de muitas questões que a gente passa a trabalhar com elas. Você tem que tomar cuidado com algumas pegadinhas, né, que são padrões, né, a questão da principal, superficialmente, modo que você tenha, tem que tomar muito cuidado com essa questão, certo? Então, acho que aí é uma coisa que a gente precisa exatamente estar muito atento na hora que for passar a trabalhar com essa parte. Essa quarta questão também tirada do ENAD de 2005, né, a gente passou, né, quando foi trabalhada exatamente essa questão, né, onde a retirada da vegetação em grandes áreas pode levar ao empobrecimento do solo, ao assoreamento dos rios e à ocorrência de enchentes, né, conforme exatamente a alteração do clima local.
sem discussão, é uma alternativa que ela é certíssima, né? A gente também já passa. Essa questão quarta, só um comentário rápido, ela é uma questão que normalmente a gente fala muito de duas alternativas, no caso, essa primeira, que ele coloca exatamente como porquê, né? E a vegetação protege o solo contra a erosão, né, da água e do vento, que causam perdas da camada superior fértil. Além disso, ela estabelece o solo como matéria orgânica das folhas e frutos, amortece a água das chuvas, retarda o escoamento superficial, favorece a infiltração e favorece o aumento da evapotranspiração. Embora o texto realmente foi transcrito na íntegra, mas com as falhazinhas que eu acho que também é perfeitamente colocado nesse caso. Mas deixa eu comentar essa questão, e ela também é importante você trazer, que eu vou só... Ela fala exatamente de vegetação, então, questão que exatamente aí a gente precisando trazer um pouco dessa parte de vegetação para vocês, né, que envolve não apenas a questão hidrológica, né, porque vai envolver essa parte exatamente de áreas de assoreamento de rios, né, as duas afirmativas são verdadeiras, né, e aí é claro que a gente precisa também entender um pouco do seguinte: o que a gente tem que tomar cuidado em tipo de questão que padroniza, o que uma depende da outra. Principalmente, caros, a questão interpretação. Essa chamada questão interpretativa, ela acaba meio que sendo, né, que a gente tem que tomar um certo cuidado com ela, porque é uma questão que exatamente você tem que verificar como a gente vai tratar, como a gente vai lidar, né, com essa questão de afirmação, tem que entender das afirmativas e verificar se realmente uma pode justificar a outra, né? Então, isso também, claro, já faz importância, porque se nós estamos aqui afirmando, e aí eu vou para cima para poder exatamente ter essa questão, que a gente tenha, que a retirada da vegetação em grandes áreas pode levar ao empobrecimento do solo, não tenha dúvida, não tenha dúvida, né? Assoreamento de rios que você tem, a ocorrência de enchentes, alteração do clima local. E isso a gente tem, essa matéria tem sido tomada, embora essa foi 2005, mas é um tema bastante atual, né? E você vê exatamente aí no nosso dia a dia, né, quando nós temos problemas em regiões por causa disso, né? Acho que vale a pena a gente também trazer isso para frente. E porque a vegetação protege o solo, isso de fato justifica, né, da área e do vento que causa a perda da camada superior fértil. Além disso, ela abastece o solo com matéria orgânica de suas folhas e frutos. De fato, também perfeitamente verdade. Embora, deixa eu só falar uma coisa rápida, eu não só para me atentar, aqui além de ser uma pegadinha, mas a afirmativa está certa, né? Em normal, tenha sempre cuidado em lidar com isso, né? Além disso, a complementação que se dá, né? Tenha sempre se atente a esses cuidados, né? Da gente lidar com isso, porque, claro, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vai passar a trazer para frente, certo? Porque o que acontece? Normalmente, quando ele estende muito, ele pode estar trazendo realmente alguma outra alternativa que ela não condiz, nesse caso, com a questão. Mas não é o caso dessa questão, né? Até porque justamente ela acaba reiterando a afirmativa acima, lá no caso em questão. Amortece as águas, não retarda o escoamento superficial, de fato é verdade, favorece a infiltração e favorece o aumento da evapotranspiração, né? Outra questão interessante, vale a pena vocês também olharem a questão de ciclo hidrológico, né, que eu acho que vale a pena trazer também para frente, né, e dentro disso, claro, né, como a gente colocou, se as duas são verdadeiras, de cara eu já elimino, né, as duas questões, né, e nesse ponto a dúvida é saber se justificaria ou não, e obviamente a segunda alternativa justifica a primeira, sendo ela a verdadeira, né, nesse caso em questão. Então, só para você já ter aí, né, um detalhe nesse porém, que eu acho que vale a pena a gente trazer aí para frente, né, do que a gente vai passar a tratar. Vamos seguir então, né, a nossa brincadeira. Volto a dizer a vocês, né, o assunto hidrologia, veja que é muito interessante falar nisso,
que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão exatamente de pontuações, da questão exatamente de justificativas, as alternativas, os advérbios que a gente passa a ter, são as dicasinhas que eu acho que elas valem logo de cara para a gente, tá ok? Em termos de conteúdo, como eu disse, sempre interligue. E os temas de hidrologia, hidrologia, drenagem, eles sempre acabam trazendo esse plus, essa identificação, né, com o tema, no caso, em geral. Né? Ele traz exatamente com o fato. Você vê que é uma prova de 2005 que ela é perfeitamente atual para o nosso dia de hoje. Né? Eu acho que vale a pena a gente trazer isso para frente. Bom, uma outra questão que eu também aproveito dentro da parte de águas, que eu acho que também vale a pena a gente trazer aí para para nossa interpretação, né? A empresa pretende construir uma barragem. Vou guardar a barragem que eu preciso realmente falar nessa parte com vocês, né? Uma barragem visando a geração de energia com potência instalada de 50 megawatts. Para a construção dessa obra hidráulica, é necessário previamente requerer um licenciamento ambiental, tendo em vista que a área alagada da obra atingirá dois estados, a quem deve ser dirigido o requerimento. Pronto, só vou pegar aqui e atingirá dois estados. Isso é importante também falar a respeito disso, certo? A quem deve ser dirigido o requerimento da licença e qual estudo ambiental deve ser elaborado. Filhos, vamos lá para a gente continuar e falar um pouco do que a gente vai trazer aí como dica importante para vocês. Hoje, por tratarmos da questão barragem, é um tipo de obra especial. Né? Hoje a gente na civil não é todo mundo que é habilitado a trabalhar com barragens, né? Isso, claro, dependendo da normativa, a gente nem todos dão essa disciplina, mas o importante da matéria, o importante dessa questão é que você precisa exatamente entender, né, que a barragem por si só é um estudo que ele é muito, muito, muito importante. É um estudo complexo, né, porque você precisa entender o que vai ser a serventia da barragem, para onde essa barragem, qual é a importância, né, de onde nós vamos aplicar esse estudo da barragem, né, e isso cabe exatamente um questionamento ao que nós vamos tratar, né, mas como eu também falo, e acho que isso também vale muito a pena, né? É uma obra que você precisa não só, você precisa fazer um estudo prévio da região, né? Um estudo prévio, porque eu preciso também saber qual vai ser a finalidade da barragem. Pode ser finalidade para abastecimento, e aí, claro, a gente vai precisar também ter um cuidado de saber para onde ela vai ser abastecida, como é que ela vai ser represada. Pode ser utilizada para aproveitamentos elétricos, no caso, a hidrelétrica que a gente passa a trabalhar, que aí você com a hidrelétrica já pode transmitir, distribuir energia gerada, né, para as regiões, isso é comum a gente ver também, certo? Né? Mas podemos ter aí para dejetos. E aí voltamos aos assuntos, né, que já foram embora essa 2005 também, né? Mas veja, a gente vai trazer isso para vocês, né? E vocês que vão estar comentando um pouco disso, vão perceber o seguinte: poxa, a gente vai levar alguns casos que são interessantes da gente relembrar. Brumadinho, né, que teve exatamente ali, que é uma barragem que a gente usou para dejetos, né, que você tem que lembrar. Eu acho que é bom a gente trazer esse assunto e dar essa dica a vocês, né, em termos do que pode ser levado em conta, o que pode ser estudado também para vocês. Eu acho que essa parte de barragens pode ser uma boa pedida, né, também, certo? Mas acho que vocês devem estar atentos também, né, o que vocês podem, a finalidade do que a gente vai ter com barragem, porque o projeto ele vai ser feito, vai ser construído, a gente vai ter que trabalhar, construir, executar, tudo direitinho com ela, mas o importante de tudo é a finalidade, né, saber qual vai ser a finalidade dela. Há um estudo prévio antes, né? Eu falo sempre que aí você vai ter um grande bolo que você não vai conseguir comer ele sozinho, você vai precisar dividir com os coleguinhas, né? Então você vai precisar exatamente fazer um estudo prévio da área, vai precisar exatamente conhecer do solo, vai precisar conhecer da região que vai trabalhar, né? Porque o que acontece nesse ponto é que você, engenheiro, vai construir,
mas eu preciso dos demais para trabalhar. Topografia, para saber, porque se eu vou passar a marcar, vai ser marcar de onde para onde. Mas tem um personagem que ele é extremamente necessário, não só nesse tipo de obra, mas em toda qualquer obra nossa dentro da engenharia civil, que é exatamente o engenheiro ambiental. O engenheiro ambiental, ele vai fazer exatamente aí um estudo que nós chamamos, que é um estudo bem importante nesse caso, que é o estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental, ele é feito exatamente para eu poder avaliar a área, saber quais são os impactos para a implantação das obras. Qualquer intervenção que a gente faça, é necessário que a gente tenha exatamente aí a implantação, né, da obra nesse caso em questão, né? A implantação, no caso, serviço de barragem, a implantação do que a gente vai passar, né? Qual é o impacto que eu vou ter, positivo, negativo, que seja colocado. Porque é daí que eu vou precisar exatamente estabelecer, através do relatório de impacto ambiental, né, exatamente o documento que ele vai exatamente estabelecer, nos orientar, ou melhor, direcionar-nos, né, quais são as ações que vão ser tratadas nesse problema, nesse requisito para a gente. Então, acho que cabe exatamente a gente tomar um certo cuidado, cabe para nós, né, termos esse estudo de impacto ambiental. Aí a pergunta também, porque ele também vai precisar exatamente da entrada, né? E isso é porque a dúvida exatamente é a quem ele vai dar entrada. Se tivesse somente, se você tiver que atingir somente a um estado, vocês vão ter exatamente que buscar, né, o órgão ambiental do estado, no caso nosso aqui, o INEMA, né? A gente passaria exatamente a trabalhar com ele para dar entrada para o processo de estudo ambiental, para a gente fazer exatamente para termos a chamada licença ambiental, que é um documento que nos, dentro do estudo, com base no estudo de impacto ambiental, né, base do relatório de impacto ambiental da região, feito, né, através do documento, a gente vai ter exatamente aí esse requerimento, né, de licença, no caso, para podemos fazer o estudo ou podemos exatamente executar o serviço neste caso, além de uma série de outros requisitos, né? Então, isso também é importante a gente trazer para efeitos nossos. Mas o que eu queria também trazer para frente, então, é porque a questão é bem clara, ela traz mais no Estado. Se ela traz mais no Estado, aí eu já ultrapasso os limites do Estado que vai ser intervido, e aí eu já não tenho só não vai ser responsabilidade do órgão estadual, e sim nacional. Aí, nesse caso, vai ser feito exatamente pelo IBAMA, né? Que aí o IBAMA vai ter que entrar exatamente no circuito, vai ter que entrar exatamente aí de maneira que faça, né, que possa exatamente aí estar verificando, né, se a barragem vai ter condições de ser feita, né, vai ser apresentado o processo, ela vai, claro, trazer as medidas, as ações de medida, contrapartida, caso se necessitem, para que exatamente aí, né, possa liberar a licença ambiental, né, para exatamente você fazer isso. Então, de cara, você já pode eliminar aqui a letra A letra B e a letra C, ficando apenas o quê? A dúvida qual vai ser o termo que vai ser utilizado para requerer licença. Só que aí, nesse caso, o que acontece é, a gente não tem como falar em termos de ajustamento de conduta, porque, de fato, a questão não trouxe isso. Na vida, em um caso real, pode vir a acontecer? Pode. Então, não teria exatamente isso se houvesse essa questão, né? Você teria exatamente aí que fazer o chamado ajustamento de conduta nesse caso. Mas como não teve, a questão já nos mostra exatamente aí o fato de trabalharmos com um estudo de impacto ambiental, e aí nesse ponto a nossa letra E estaria exatamente com uma questão certa, né? Com uma questão que a gente já teria que buscar para nós nesse primeiro momento. Beleza, pessoal? Então, eu acho que é válido a gente falar um pouco disso, né? Eu acho que é uma questão muito interessante para quem traz essa parte de águas para vocês. Eu acho que cabe um pouco dessa explicação aí para, né, todos vocês, no caso, trabalhar. Uma questão como essa décima questão, se eu não estou enganado, ela foi de, eu vou conferir aqui, acho que 2005 mesmo, 2005, não, é de 2007, né, 2007, 2008, a gente teve exatamente essa questão a ser trabalhada. Então, a questão da ENAD, de 2007, a gente teve ela,
né? A questão que envolve exatamente aí, né, um condutor, no caso, ela mostra uma figura que mostra tubulação vertical, diâmetro constante, né? Então acho que essa informação ela é relevante para nossa, né? Deixa eu só puxar aqui. Ela é informação importante porque ele já traz o diâmetro constante por onde escoa o líquido para baixo, né? Então isso também já nos leva. E a ela estão conectados dois piezômetros esses com suas respectivas leituras, desprezando-se as perdas. Então a gente vai ter exatamente aí onde você vai passar a trabalhar com um equipamento exatamente, né, de medida, né, hidrométrica. A gente vai ter exatamente aí, né, exatamente para poder fazer a leitura, né, da energia, no caso da perda de carga, caso assim aconteça. Então, nesse respeito, considere as afirmações a seguir. Né? O que acontece com a chamada energia cinética? Ele fala que a energia cinética é a mesma dos pontos 1 e 2. Bom, vamos lá então para a gente considerar. Aqui no caso, que ele vai chamar de ponto 1 e ponto 2, está destacado aqui em laranja, em amarelo. Né? Então aqui, se a gente for passar a trabalhar, né, eu vou só ampliar para você ter uma ideia, né? O ponto 1 e 2 que você está vendo aqui é onde a gente passa a trabalhar com a tubulação de diâmetro constante. Se a diâmetro é constante, a gente não pode esquecer de um detalhe, que nós estamos falando exatamente em um fluxo em que eu vou ter vazão em função da velocidade, que vai ser a mesma para um e para outro. Se eu mantenho a vazão, no caso, a oferta de água ela mesma, né? Então, obviamente, a passagem, o fluxo de água que vai passar exatamente ali, ele se mantém exatamente da mesma forma em questão, certo? Então, a gente vai ter exatamente isso. Se você vai ter a mesma forma, a velocidade é a mesma. E já que nós estamos falando de energia cinética, o que diferencia, o que passa a ser o pré-requisito de energia cinética? Exatamente a energia de movimento, onde a velocidade também ela passa a fazer parte desse caso. Né? Então, aí, obviamente, a gente tem, né, essa questão, né, de ter a mesma, pela vazão ser a mesma, né, uma vazão constante, diâmetro constante. Então, nesse caso, se o diâmetro é constante, a oferta de água sendo a mesma, né, a velocidade, a seção passa a ser a mesma, então, nesse caso, influencia na velocidade em si. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Obviamente, a primeira questão, nesse caso, estaria correta. Quando a gente vem para a pressão estática no ponto, a pressão estática já é diferente. Lembre que a pressão você vai ter que trabalhar diante do quê? Da altura de água. Olha para cá para você ver. Vou trazer o desenho de novo, para você ter uma ideia. Se você for analisar acompanhando aqui a mão, né, você vai perceber que a altura, o ponto de altura de onde inicia a leitura dos dois é o mesmo, certo? Então, se você vai passar a ter o mesmo, o que vai acontecer para a gente? Deixa eu só trazer uma outra cor, né? Mas o que vai acontecer para a gente aqui? Se a altura é a mesma, ó, por que eu tenho que levar isso em conta? Porque a pressão, à medida que vai aprofundando, no caso, né, à medida que ela vai exatamente se aproximar, quanto mais profunda for em relação à seção, maior passa a ser exatamente a pressão sobre ela. Né? Lembre que nós temos exatamente dois tipos de pressão, pressão estática e pressão dinâmica. Como ele está falando em pressão estática, ele está considerando que o ponto 1, você vai ter a pressão que ela vai exatamente dar em função do quê? Da relação da massa em função da gravidade vezes a altura. Né? Massa, a gente está considerando exatamente a mesma coisa, ninguém não falou massa, ela no caso passaria a ser desprezível, né? Mas a gravidade também é a mesma. Então o que acontece é que vai ter diferença na altura. Se a altura no caso H1 é menor do que H2, a pressão estática ela vai se acompanhar de forma o quê? Proporcional também, ou seja, nesse caso H1 sendo ele menor do que H2, então, com isso, o que vai acontecer? A pressão estática no ponto 1, ela passa, de fato, a ser menor
do que teríamos no ponto 2. Então, essa é uma das coisas que a gente já traz exatamente aí como fator dentro da brincadeira. Então, ela está certa também, certo? Então, de cara, aqui, né, já que eu vou poder trabalhar, né, a energia total no ponto 1 é menor no ponto 2. Não necessariamente. Porque o que acontece nesse caso, né, se a energia total você está falando, você está considerando que você tem energia cinética mais energia mecânica. Mas no caso nosso, desculpa, energia cinética, né, mais energia potencial. Se no caso nosso, energia cinética, ela é menor, no caso, no ponto, é a mesma nos pontos 1 e 2, certo? Já que no caso ali você tem um diâmetro de saída e de passagem que é o mesmo, certo? O que vai acontecer? O armazenamento, de fato, ele vai ser diferenciado, por quê? Porque vai ter altura nesse caso. E aí sim, quando acontece isso, né, a gente, no caso, obviamente, não teria a situação da mesma forma. Só detalhe, não estamos falando, não cuidado e confusão para a gente não dar com isso. É claro que a gente vai ter esses fatores, né, que vão ser levados em conta, mas lembre que você vai ter uma compensação, né, você tem energia cinética e energia potencial. Né? A energia potencial, o armazenamento vai ser dado, mas não é exatamente na mesma que existe compensação em relação a isso. Ela não entra nesse caso, né? Não é a menor nesse caso. Então, ela estaria falsa nesse ponto. Falsa ela, elimino B, elimino D nesse caso, né? E, obviamente, se eu tiver energia cinética da pressão estática ponto 1, são menores e pressão estática não. Porque tem que estar um e outro igual. Lembre que você também tem o que a gente vai chamar de conectivo. Ambos têm que estar, né, certo. Mas um está, o outro não está. Então aqui é falso. Então falso você já leva 4 nesse caso, né? E aí, obviamente, também você vai ter a mesma situação que não vai poder bater, que já que eu tenho conectivo aí, um e o outro tem que estar corretos. Então, de cara, tendo isso, a gente já passa a ter a letra A como a alternativa correta dentro da questão. Questão boa, né? Acho que é uma questão muito boa para poder a gente também aí já estar tendo, né, esse detalhe, esse time, né? Acho que vale a pena também aí a gente trazer um pouco dela para frente. Questão 15, né? Questão 15, essa eu tirei, deixa eu só conferir aqui, mas foi do ENAD de 2011, 2014. Deixa eu tirar tudo daqui comigo. 14, ENAD, desculpa, ENAD de 2011, a gente tirou aqui, né? Essa foi do ENAD de 2011, também um clássico, uma questão, acho que ela é interessante nesse caso, né? Acho que vale a pena a gente trazer aí e vamos mostrar, porque ela tem um detalhezinho que você tem que tomar muito cuidado na hora que você for tratar. Sistema de transporte de água, de abastecimento e de coleta de esgotos devem ser, respectivamente, projetados e calculados como? Se a gente vai falar em transporte de água de abastecimento, a gente precisa também entender que ela vai ser o que nesse caso? A gente vai lidar exatamente, já que eu vou trazer com abastecimento e coleta de esgotos sanitários, a gente vai ter exatamente aí que trabalhar com o quê? Já que nós vamos trabalhar com condutores forçados, e aí eu vou dizer a você, sempre que eu for trabalhar com sistema de transporte de água, estamos falando em quê? Em adutoras. Adutoras que a gente vai exatamente levar como condutos o quê? Forçados. Eles vão estar preenchendo, vão vir com pressão, né? Exatamente sendo forçados a trabalhar nesse caso, né? Então, são tubulações adutoras que a gente passa a trabalhar. A coleta de esgoto sanitário, ela já não convém exatamente a ter essa mesma pressão. Então aí a gente vai ter um condutor, vai, né? Mas não é um condutor forçado, né? Ele é um condutor que a gente não vai ter na mesma pressão que nós teríamos exatamente o condutor, né? E nem também tampouco o mesmo material, né? Então aí nesse caso ela já não entraria. Condutor forçado, então, já de cara você já eliminaria o resto, né? Porque se ele fala em respectivamente, né,
a gente, no caso, teria que tomar cuidado. Porque só de cara você teria, o máximo que até você tivesse dúvida era o daqui. Se você, caso tivesse dúvida, mas ele fala exatamente em 2 itens importantes. Aqui só tem um para cada um, né? Então, de cara, você teria esse problema. E no caso, a dúvida que você teria, né, no caso da coleta de esgoto, que ele não teria a mesma pressão, né? E não tendo a mesma pressão, obviamente, não dá para você ter ele como conduto forçado, e sim como conduto livre, né? Questão fácil, né? Fácil que eu digo, né? Para você que já viu essa parte, ou você que vai ver, recomendo, né, estudar a parte de condutores também, condutos, condutores, que eu acho que vai valer a pena para vocês também já se aterem, né, quanto a essa parte. Eu acho que vale a pena vocês também já buscarem um pouco dessa questão também para vocês, tá bom? Só para a gente já ter esse cuidado, só para a gente ter esse cuidado na hora que for passar a tratar, tá? 16, questão 16, eu tirei também do ENAD 2011, né? Eu acho que aí vocês também vão ter aí, né, uma outra questão boa de trabalhar. Que aí a gente passa a ter os critérios do projeto de operação, né? De controle de drenagem urbana, boa questão, porque essa parte de drenagem ela é muito boa, né? Da gente lidar. Parte de drenagem é a parte boa, que a gente aí já precisa trazer para frente. Então, o que acontece? Temos critérios gerais seguidos com projeto, operação e manutenção do controle de drenagem urbana. No aspecto ideológico, envolvem diretrizes tais como, nesse caso nosso, o que vai acontecer é, você vai precisar saber o volume de deflúvio, sim, com toda certeza, né? No caso da drenagem, a gente tem os picos de vazão, sim, só tem detalhe nessa questão, nessa afirmativa 2, que ele não está considerando excedendo os valores naturais. Eu posso ter picos de vazão, sim, mas não necessariamente excedendo os valores naturais. Então, de cara, essa 2 já estando errada, eu já elimino aqui, ó, 1, 2, 3. Então, só para a gente já ter essa questão. Então aí você fica. A quarta questão, que os dois têm em comum, bacia de detenção capaz de armazenar o deflúvio, determinando a altura de precipitação e liberação no período de tempo pré-determinado, né? Então, no caso nosso, capaz de armazenar o deflúvio determinado pela altura de precipitação e liberação da bacia de detenção que você já tem aqui, né? E ela é levada exatamente em conta quando a gente passa a trabalhar com essa parte, beleza? Só que a dúvida é saber se a terceira entra ou não. Desvio dos primeiros instantes de chuvas para um reservatório. O desvio que a gente fala, né, que ele leva em conta os primeiros instantes de chuva, que ela não vai ganhando, a depender do tipo da chuva, ela vai ganhando força, né, ao longo da questão, né? Pode ser uma chuva que a gente chama de chuva de açoite, né? Mas pode ser também uma chuva que ela possa também ir ganhando, vai gradativamente ganhando força, né? A gente também tem que fazer em conta porque nem sempre a chuva se comporta de maneira padrão. Então, a gente passa exatamente aí a direcionar também da mesma forma, né? Então, ela ainda entra, mas mesmo assim ela entra na nossa conta em si. Corto, no caso, a 4, né? E eu tenho que adicionar porque o que acontece? Como ela não entra, né, não é uma chuva padrão, eu também tenho que entrar e considerar exatamente que pode haver uma variação na drenagem em função disso, né? Então pode haver questões que as chuvas não, mesmo fato de se comportarem da mesma forma, elas acabam exatamente aí gerando, né, uma situação, né, expressada nesse caso. Então acho que aí vale a pena a gente também trazer isso para frente. Vamos para a questão 30. A questão 30, eu acho que eu trouxe, se não estiver errado, é na de 2019. Que agora já vem para os ENADs 19 nesse caso. Que o último ENAD nosso, então já trago ela para a gente aqui, né? A estação de tratamento de água, né, ela traz exatamente para a gente, tem finalidade de produção de água potável. Aí já, claro, a gente tem, né, que trazer essa questão
E, obviamente, ela traz para a gente, né? Deixa eu só sublinhar. Tempo, finalidade, a produção de água potável para abastecimento público da população. Pronto. Isso aqui a gente também não vai questionar esse ponto. E consiste em um conjunto de unidades em que cada uma desempenha uma função específica e interdependente, considerando que na chegada de uma estação de tratamento de água convencional, existe a chamada calha-partial. A calha-partial, você vai poder estudar essa parte de calha-partial e é bom dar uma olhadinha em hidrometria, certo? Você já pegaram essa matéria, tem um itemzinho no finalzinho chamado hidrometria. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, né? Dê uma olhadinha, porque eu acho que vale a pena a gente também trazer isso. Avalie as seguintes afirmações. A vazão de água fluente da estação de tratamento pode ser medida por meio da calha Pacho. Sim, ela pode sim, né? A calha de vazão, nesse caso, né, que ela serve muitas vezes e ela tem das funções a vazão nesse caso, né? A carapacha pode ser utilizada como agitação hidráulica e dispersão de coagulantes? Sim, ela pode, porque você vai ter como se fosse parecendo semelhante a um funilamento que vai ser feito. Esse afunilamento ele pode provocar exatamente uma mudança, né? No caso, no direcionamento, mudança, obviamente, nas partículas que possa exatamente aí estar trazendo nesse caso, né? Porém, a sedimentação dos colóides ocorre na calha-pacho, de jeito nenhum, né? Que aí, no caso dos colóides, seria prestação de tratamento de esgoto e não prestação de tratamento de água. Então, já de cara a gente vai ter exatamente aí, né, essa questão, essa alternativa, que aí você só vai ter, ou vai sobrar para a gente o que? A letra C, né? Então, isso também já nos mostra. Deixa eu tirar uma coisa clara, pessoal, e vale a pena a gente falar nisso também, eu acho. Se atentem sempre aos cuidados, né, de trazer esses detalhes, né, e essa é uma questão boa, foi até recente, na 19, certo? Então, se atentem sempre a esses detalhes, porque assim, estação de tratamento de água, uma coisa que eu não coloquei aí, senão ia tomar muito tempo da gente, mas eu vou fornecer um material para vocês aí junto com o item, a parte de dimensionamento de água, né? Eu não fiz as questões discursivas, mas eu vou passar para vocês relembrarem um pouco dessa questão do cálculo de dimensionamento de água. Fiquem calmos, que não vai, o detalhe lá eu coloco bem prático, bem detalhado, mas eu peço exatamente que vocês também se atentem à parte, né, que entre muitas questões discursivas, uma das que é muito favorita de acontecer é exatamente a questão do dimensionamento de bomba. Né? O dimensionamento de bomba, como eu digo, acho que é um dos assuntos importantíssimos e também um dos assuntos que eu acho que cabe, né, valer um pouco a pena essa questão, certo? Questão 31, ENAD 19, né? No ENAD 19 ele traz também o sistema de drenagem urbana, e esse, claro, né, como eu disse a vocês, é um outro ponto que é interessante. Eu levantei, para você ter uma ideia, né? Quando eu fiz o levantamento das questões, eu estava olhando, e todos os semestres, todos os ENADs tiveram, todos os ENADs tiveram, tá? Pelo menos uma, duas, três questões no andamento de drenagem urbana. Eu já levantei todos eles, eu acho que só não deve ter caído se eu tiver muita afirmação no dia 14, né, que não tenha, talvez para mim demais, mas eu acho não, né, todas elas têm drenagem urbana. Então, se atente exatamente isso, é uma questão que ela é muito certa de você ter. Ela, discursiva de bomba, é uma grande favorita você ter, certo? Então, você vai ter algumas dicas que no final aqui eu vou estar comentando com vocês, que eu acho que vai ser super válido, certo? Drenagem urbana, né, como eu falei a vocês, a gente vai ter composto dois sistemas distintos que são denominados o macro e microdrenagem. Perfeito. Aqui a gente vai ter, né, que falar sobre macro e microdrenagem, certo? Vocês tiveram a oportunidade no módulo de drenagem, na mesma parte de hidrologia, né, que a gente falou um pouco sobre essa questão também, né? Ambos devem fundamentar a importância para as cidades e sociedades.
A parte de macro e microdrenagem, né, as obras que a gente, quem trabalha essa parte de macro e microdrenagem, vê isso, né, acaba tendo, né, dentro da questão dos cuidados, né, tendo exatamente aí, entender que isso vai impactar na sociedade. Limpeza de canal, de duto, é aí que a gente precisa relacionar a questão hidráulica de canais com a questão do efeito dos canais que são dados, né? Então, acho que isso também é importante a gente também trazer isso para frente, né? E eu acho que você precisa ter, né, um pouco de trato com isso também, certo? Acho que vale a pena a gente falar um pouco a respeito dessa questão. Deixa eu falar outra coisa que acho que vale a pena, né? Como eu disse, a gente vai avaliar as informações e, como eu falei aí, né, você vai ter, pode relacionar até, viu, pessoal? Relacionar a parte de canais, que você aprendeu lá em hidrologia e hidráulica, né, com uma parte de drenagem dentro da parte de macro e micro drenagem. Eu acho que até, como eu disse, eu acho que vale muito a pena a gente trazer um pouco disso e a parte pluvial, né, que vai afetar, obviamente, lá na parte de instalações. Das afirmações, vamos avaliar a bacia hidrográfica, né, é uma unidade de planejamento que recebe a água, a água da chuva e alimenta o sistema de escoamento. Perfeito. Tendo a característica, né, de forma geométrica, característica da forma geométrica, relevo e geologia. Certíssimo. Certíssimo. Não tem porque a bacia geográfica ela não é algo que foi construído, ela colocado em função de quanto exatamente ela vai disponibilizar. Forma geométrica, porque pode exatamente ter o rio, ao passar o rio tem o seu leito, você tem que tomar cuidado com o relevo, porque ela pode já cair, ter os afluentes, né, que vão exatamente facilitar a questão, e possíveis rochas que podem ajudar a gente, certo? Então, acho que cabe exatamente trazer isso para frente, né, nesse ponto, nesse âmbito para todos nós. A parte das áreas do terreno em que é menos protegido pela vegetação, há um maior volume de águas pluviais a ser drenado pelo sistema. Isso é verdade, porque o que acontece? O é menos protegido, porque a vegetação ela diminui, lembra que a gente fez na questão anterior. A vegetação ela acaba diminuindo um pouco desse ímpeto, né? Mas ela acaba dando maior volume de águas pluviais a ser drenado pelo sistema, né? Você tem, porque ela acaba, não é que proteja, mas amortece exatamente amortece, no caso, né, a chuva, né, em termos de você drenar as águas pluviais, no caso, pelo sistema. Lembre-se, ciclo hídrico sempre, né? Então, aqui a alternativa também está corretíssima. Então, no caso aqui, você já de cara já perdeu, que já não tem nem ela, né? A D também vai embora, porque não entra, né? Que você tem 1 e 2. Aí você só fica com C e E. A macrodrenagem refere-se à condução final das águas pluviais, condução final não. Já está errado a partir daqui, entendeu? Captadas pelo sistema primário, conduzindo a boca de lobo e o seu deságue em recursos hídricos. Não. Então, aqui, claro, nem sempre vai acontecer, entendeu? Então, só para você ter de cara, a gente já perdeu ali, né, o freio nessa questão em si, e obviamente a nossa resposta vai ser eliminar por eliminação a letra C, certo? Temos aí, vamos continuar, que aí eu vou trazer a saideira, a 33, que como eu falei a vocês, né, veja, vocês já perceberam que dessas 34 questões do módulo, eu selecionei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das 34, eu selecionei 9 questões, né? E veja vocês, eu acho que também cabe aí algumas dicas, né? Vocês já perceberam mais ou menos, eu trouxe dentro do que eu acho que são os assuntos que vocês teriam. Não trouxe uma discursiva, porque como eu disse, a discursiva, acho que dentro do assunto de vocês, vale a pena vocês também darem uma olhadinha. Peço sempre cuidado na hora que vocês olharem ou resolverem as questões, tá certo? Tentem se atentem realmente aí aos detalhes, como que vocês vão fazer, tome muito cuidado, né?
na hora que vocês forem solucionar as questões nesse caso, certo? Acho que, como eu disse, eu preciso realmente ter, é importante ter essa adesão de vocês, né? Quanto à questão da resolução dos exercícios, quanto à questão da resolução, no caso dos simulados que eu vou passar. Esses simulados, pessoal, como eu disse, a resposta já sabe. Então, assim, de certa forma, eu preciso saber o que você realmente pode responder sem compromisso nenhum, certo? E é o que a gente pede, porque a gente precisa avaliar, porque dentro do cronograma vai ficar uma forma para fazer um simulado geral. E esse simulado geral a gente deve estar fazendo ele, acho que na semana de 18, se eu não estiver errado. Né? E aí eu quero fazer ele da maneira mais em cima do que vocês também tiveram dificuldades. Eu quero na semana do ENAD trazer os assuntos que eu vi que vocês tiveram mais dificuldade de captar, certo? Então, acho que isso aí também é importante vocês também trazerem para frente. Galerinha, fechando aqui o nosso tempo, né? Fechando a questão, as redes coletoras de esgoto sanitário têm como finalidade captar os esgotos das unidades, né, que a gente passe, né, desculpa, me perdi aqui, perdão. Captar os esgotos. Vou voltar então, peço desculpa por isso. As redes coletoras têm como finalidade captar os esgotos das unidades geradoras e transportados até a estação de tratamento de esgoto, sendo essa situação técnica mais adequada. Considerando essas informações, avalie as afirmações a seguir. Né? Entre as afirmações a seguir, a gente vai ter, na concepção do traçado das redes coletoras, deve-se analisar as profundidades máximas e mínimas em função das condições de escavação do terreno. Perfeito. E verificadas as condições do subsolo. Isso não tem a menor dúvida disso, pessoal, porque hoje, quando a gente vai passar a trabalhar com rede de esgoto, estação de tratamento de esgoto, né, a gente precisa também entender que, para a rede coletora, eu preciso avaliar quais são as profundidades existentes em função da condição de escavação do terreno, porque, em cima disso, eu também preciso verificar se o solo tem condições de absorver. Lembre que eu até comentei que entre as funções de barragens, por exemplo, nós temos a de poder exatamente armazenar dejetos. Não pode ser armazenado de qualquer forma. Por isso que eu disse, entre os estudos, o estudo ambiental ele é extremamente importante. Entre os estudos, eu preciso exatamente ter esse cuidado, né, em verificar a área, né, verificar a topografia, verificar as condições de profundidade, que é estudo topográfico, a condição do solo pelo pessoal, pela equipe de geotecnia de solos também é necessário sempre trazer isso, porque eu preciso ter uma avaliação da escavação do terreno, se vai haver problema, se o solo vai ter condições de armazenar. Isso também é importante trazer isso, né? E aí, claro que a gente vai voltar para falar e continuar a questão. Traçado radial ou distrital da rede coletora. Confesso que achei até estranho quando eu vi isso, né? A gente já desconfia a partir daqui. Por ser modelo mais econômico, e aí já começamos a ver o erro daqui, de fato, porque ele já te induzia a uma coisa estranha. E aqui ele já lhe traz o erro, entendeu? É o mais utilizado em cidades planas, de forma alguma. Dividido em setores, né? Então, no caso nosso, traçado radial ou distrital não é bem por aí, mas ele é mais econômico, não. De forma alguma, ele já está errado até aí, certo? Dividindo os setores em que para cada um é criado um ponto mais alto para onde os esgotos são convergidos, sendo posteriormente recalcados para o setor vizinho. Ave Maria, ele ainda dobra a meta. Então, a 2 está errada. De cara, ó. De cara vai quase todas mesmo. Deixa eu ver. Ela e ela. Ficando apenas a dúvida se a terceira entra na nossa conta. Mas vamos lá. A quantidade de esgoto gerada, o volume de tráfego, as larguras das vias e a compatibilidade dos demais tubulões da rede são elementos que fundamentam a adoção da rede de uma rede de esgoto tipo dupla. Isso é verdade. Você tem que saber exatamente pela questão do tráfego, você vai ter que saber exatamente a largura das vias, você tem que saber quando a cidade está se desenvolvendo, né? Porque não dá muito para você ter uma rede central se a cidade estiver crescendo muito rápido. Né? Eu sempre cito, por exemplo, daqui de Salvador, que a gente tem aí
a estação, né, da locais de esgoto, né, que precisou exatamente, estava prevista para 25 anos, com crescimento grande, houve um crescimento acelerado que forçou a antecipação da criação do emissário submarino, nesse caso em questão, certo? Então, ela está perfeita, né, 1 e 3, e aí a gente fecha a nossa conta no caso. Certo, galera? O que eu preciso, e aqui eu fecho nossa questão, certo? Por que eu queria dar uma dica antes de encerrar nossa aula, no caso? Estuda essa parte, vou passar o material para vocês e vou passar o meu simulado. Não tem nenhum problema, certo? Peço sempre que vocês façam e volto para o meu reforço nesse caso em questão. Façam as atividades, não se preocupe com a questão nota, porque vocês, como vocês viram, não vão ter, não vai haver a nota nesse caso em questão, mas é importante que o ENAD, né, seja colocado de maneira que a gente tenha, né, e é necessário que a gente tenha exatamente aí, né, o valor, né, o que a gente tem exatamente aí, que vocês possam estar estudando, porque isso aí, claro, vai impactar vocês e a gente, né, só lembrando exatamente essas questões que eu acho que são importantes da gente trazer nesse caso em questão para vocês, tá ok, gente? Obrigado aí pela atenção de todos. Eu vou só fechar aqui, né? E aí a gente já traz exatamente isso. Eu agradeço desde já a todos vocês, né? A gente vai estar à disposição de vocês sempre precisarem para tirar qualquer dúvida, né? E qualquer problema, claro, pode contar com a gente, à disposição sempre para a gente conversar. Vamos ter o módulo de ENAD, né? Que a gente vai ter no caso de infraestrutura. E nós vamos estar passando exatamente para vocês depois aí com mais cuidado, então, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.